mim tá um pouquinho baixinho, eu não sei se é para todo mundo. Eu vou tentar falar mais alto um pouco. Bem-vindas e bem-vindos. Estamos iniciando o nosso ciclo de debates online sobre prevenção ao suicídio. Eu me chamo Rafael Matos, atualmente eu sou discente de psicologia da UniFG e estou aqui enquanto representante do curso de psicologia da UniFG. Eu gostaria de, sem muita delonga, saudar o nosso palestrante Arlen, e hoje ele vai falar sobre prevenção ao suicídio e saúde mental do estudante universitário. Eu vou agora passar a palavra para ele, mas antes eu vou apresentá-lo. O currículo dele é bem humilde, então eu vou ter que fazer uma pesquinha aqui. A Allen, ela é bacharelando em psicologia pela UniFG, ela é integrante do grupo de estudos e pesquisa em saúde mental, linha de pesquisa saúde mental e pandemia, membro da Liga Acadêmica de Psicologia, de Psicopatologia do Centro Universitário Faculdade de Guanambi, membro do grupo de estudos e pesquisa em neuropsicologia. Também é membro do Grupo de Estudos Marxistas, GEM, da UniFG, do Grupo de Estudos e Pesquisa em Psicologia da Saúde e Hospitalar, da UniFG, e do Grupo de Pesquisa e Informação Pública vinculado à Universidade Federal do Piauí, linha de pesquisa Comunicação Política e Opinião Pública. Então, Arlen, agora eu vou passar a palavra para você. Você vai ter em torno de 30, 40 minutos para fazer a sua explanação e logo em seguida a gente abre para as perguntas. Boa noite, pessoal. Vocês estão me escutando bem? Tranquilo? Então, certo. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, né, de estar aqui hoje à noite para conversar com vocês sobre uma temática que é tão importante e que, ao menos para mim, é tão pouco discutida, né? Quando nós pensamos em falar sobre suicídio e sofrimento psíquico, sempre nós temos uma discussão que é muito ampla e que, na maioria das vezes, não é muito categorizada. Então, nós não conseguimos, né, a partir de estudos, né, por muitas das vezes, reconhecer e entender de que maneira esse fenômeno ele impacta nas diferentes constituições, grupos, né, sociais e vinculados aí ao corpo social, né? E hoje nós estamos aqui para discutir justamente do impacto desse fenômeno, né, que é o suicídio, na saúde mental desses universitários, né? Como é que isso ocorre? Quais são as possíveis causas, né? Quais são os possíveis índices? Então, é para isso que nós estamos aqui hoje à noite, para discutir sobre essa saúde mental do estudante, né, universitário, e de que forma isso se atrela ao fenômeno do suicídio. Eu não estruturei slide nenhum, então eu não fiz nenhuma apresentação. Eu quis mesmo vir aqui para explanar um pouco sobre o conteúdo, explanar um pouco sobre esse fenômeno, né, sobre suas características, né, sobre de que forma ele se apresenta, se elucida em sociedade e nesse público-alvo em que nós estaremos discutindo. E justamente para que houvesse uma conversa, né, que nós não fiquemos aqui presos em uma estrutura, né? Primeiramente apresenta, após... É isso que nós planejamos, né? Apresentar primeiramente o conteúdo e, a posteriori, discutir um pouco. Mas eu quero que vocês se sintam livres, né? Se ficar com alguma dúvida no decorrer da minha fala, pode interromper, colocar no chat, né? Perguntar, não se acanhem, não fiquem envergonhados, porque nós estamos aqui para construir um conhecimento, né? Partindo do pressuposto que o conhecimento é não todo, né? Então vamos construir aqui o possível de ser, né, tecido. Então vamos lá. Quando nós falamos sobre o suicídio, nós devemos pensá-lo a partir de uma perspectiva multifatorial. Aí vocês podem me perguntar, Arlen, por que multifatorial? E muitas das vezes nós escutamos casos de suicídio, né? Sobretudo em regiões, em cidades pequenas, né? Fulano, ele cometeu suicídio porque terminou com a namorada, né? Ou, fulano cometeu suicídio, consumou o suicídio porque perdeu o emprego. Isso é uma perspectiva totalmente equivocada sobre esse fenômeno, né? E é justamente por isso a perspectiva multifatorial, porque nós devemos visualizá-lo, né? Visualizar, na verdade, as suas causalidades, a partir aí
do processo de subjetivação da vida do sujeito. Ou seja, as causalidades do suicídio, elas estão entrelaçadas no percurso do processo de subjetivação desse indivíduo, até o ponto em que esse sujeito tenta ou consuma, na verdade, esse ato, né? E quando nós falamos em suicídio, nós temos que pensá-lo também para além da perspectiva individual. Durkheim, no início do século XX, final do século XIX, ele dá outra perspectiva ao suicídio, de que esse fenômeno seria algo social. E quando nós pensamos o suicídio enquanto um fenômeno social, nós estamos pensando ele para além da perspectiva individual. Então, existem causas, motivações desse fenômeno que se atrelam aí a partir da dialética do sujeito com o meio externo, com o outro. Então, é a partir dessa vivência do sujeito, a partir da forma em que ele vai experienciar e vivenciar, né, essa relação, que essas causas vão sendo desenvolvidas, até chega o ponto da tentativa e até mesmo a consumação do ato. Até aí, ok? Deu para entender mais ou menos sobre essa perspectiva multifatorial? Beleza. Então, quando também pensamos em suicídio, né, alguns autores, são muitos, na verdade, né, no ramo da suicidologia, tentam dar um sentido a esse fenômeno, ou seja, explicar o porquê ele é causado, né? Trazendo mais para uma perspectiva psicológica, né, de onde eu tenho um lugar para falar, né, uma vez que curso o curso de psicologia, autores da psicologia dizem que o suicídio ele é causado, na verdade, por um sofrimento psíquico exacerbado, né? A ponto que o sujeito, por não conseguir lidar com a dor desse sofrimento, vê enquanto única saída, né, infelizmente, até mesmo por conta da falta de preparo social, de conversar sobre esse fenômeno, por conta dos tabus, né, que são socialmente construídos e que interferem na psicoeducação e elucidação do que realmente é o suicídio, acabam por visualizar o suicídio apenas como a única saída para acabar realmente com esse sofrimento psíquico. Então, nós temos uma perspectiva de que o suicídio seria uma via de acabar com o sofrimento. Ou seja, o objetivo deste ato estaria ligado a cessar, interromper um sofrimento psíquico exacerbado pelo sujeito que vivencia esse sofrimento, que é gerado aí a partir das suas vivências em relação ao outro e em relação ao mundo externo, e de como ele vai experienciar tais vivências, né? Entrelaçando com o fenômeno multifatorial e social. Deu para entender até aí? Primeiro, por que eu estou fazendo essa perspectiva de entender o que é o suicídio, para depois traçar um pouco sobre essa questão da saúde mental do universitário. Porque é necessário se conhecer para se prevenir e até mesmo levar esse fenômeno para um grupo mais, né, um grupo mais fechado, que no caso de hoje aqui estamos falando sobre o público universitário. Rafa, você vai me sinalizando quanto tempo eu tenho, porque se me deixar falar, eu acabo me prolongando muito. Certo, então nós já falamos aqui sobre o que seria, a partir de uma perspectiva mais psicológica e também, né, social, do fenômeno suicídio, quais seriam essas causas, né? Então nós não podemos apontar uma única causa, mas sim enquanto um fenômeno multifatorial, e atrelado aí a vários fenômenos, isto é, para além da perspectiva individualista, do indivíduo, né? Mas sim de uma perspectiva mais ampla. Quando nós falamos em amplo, nós falamos em um fenômeno também reconhecido aí como holístico, e é compreender o sujeito enquanto biológico, psicológico, social, espiritual e cultural, né? Então, nós temos aí um sujeito que é constituído por todas essas esferas. Então, todas essas esferas e a forma com que o sujeito experiencia cada esfera vai levar aí a causalidades para este fenômeno, ok? Agora, falando um pouquinho sobre dados, nós temos aqui no Brasil, né? Vamos voltar aqui à nossa realidade, Brasil, um índice de, a cada 40 segundos, uma pessoa tenta ou consuma o suicídio aqui no Brasil. Então, nós estamos falando em segundos, né? Segundo aí a OMS.
Ainda não há pesquisas que demonstrem qual é o real impacto em relação numérica do suicídio no Brasil e no mundo em 2021. Mas a OMS, ela havia feito uma hipótese de que aproximadamente 1,5 milhões de pessoas ou mais iriam tentar ou consumar o suicídio até 2020. Isso antes do fenômeno pandemia. Então, por conta desse fenômeno novo que nós estamos vivenciando agora, que é a pandemia da Covid-19, não há como perceber ainda quais são os reais impactos, até mesmo dessa pandemia, uma vez que esses impactos só vão poder ser mesmo visualizados a posteriori, e também do suicídio, né? E de que forma essa pandemia afetou, né, esses índices. Isso também a gente só vai poder discutir a posteriori, né? Justamente quando isso se cessar, uma vez que é até importante lembrar que a pandemia não acabou, né? Então nós ainda estamos vivendo em um contexto pandêmico. Então esses efeitos nós também poderemos visualizar aí a posteriori, né? E as complicações desses impactos também na saúde mental dos sujeitos também a posteriori. Bom, então já falamos sobre a conceitualização, sobre as possíveis causas, também nós já falamos um pouquinho sobre os índices, né, de maneira bem superficial, uma vez que nós não temos aí dados absolutos que demonstrem os reais impactos atualmente. E agora vamos falar um pouquinho, fazendo um recorte agora para, né, a saúde mental dos estudantes universitários. Quando nós pensamos em universidade, nós pensamos diretamente, eu acho que é algo até de, né, um significante muito interligado, que é uma perspectiva para o futuro. Né? Há um imaginário social de que a partir da universidade... Opa, acho que alguém falou, mas foi sem querer. Então, retomando, há, a partir de um imaginário social, que a partir da universidade, na verdade, o sujeito ele tem maiores possibilidades de ter uma vida melhor, né? Uma garantia de um emprego melhor, com um bom salário, que garanta aí uma vida, né, digna, né, para o indivíduo. Então, pensa-se que através da universidade, o sujeito pode conseguir aquilo que realmente se deseja. E quando, né, o sujeito ele se depara com a realidade de que não é bem assim, não é somente a partir da entrada, né, da imersão à universidade, que se consegue atingir tudo o que se deseja, há um fenômeno que nós pensamos, né, e que nós conseguimos conceitualizar enquanto frustração. Né? E que, por muitas das vezes, essa frustração levaria a um sofrimento psíquico, uma vez que, né, as perspectivas ideais, imaginários que estavam rodeando ali, né, essa entrada à universidade, se conseguir aquilo que se deseja, são frustrados. Né? Sobretudo por conta, né, do sistema que rege realmente a nossa sociedade, né, que é um sistema capitalista, de um imperativo onde se deve gozar, né, se pode tudo e se deve fazer tudo, né? Há um ideal de que se pode tudo, né, que se deve tudo e que se consegue tudo. E quando o sujeito se depara com a realidade de que não há como conseguir tudo, né, e não é a universidade que vai nos levar a conseguir tudo, ou que vai me levar a conseguir isso tudo que eu almejo, há esse fenômeno de frustração. E alguns autores colocam esse fenômeno como uma das possíveis causas para a consumação e até mesmo a ideação, né, do suicídio por parte dos estudantes. E quando nós falamos sobre saúde mental, né, porque eu acho que eu pulei um pouquinho e acabei não falando um pouquinho sobre isso. O que é, Harley, então, saúde mental? Né? Segundo a OMS, seria a saúde psíquica, a saúde da mente. Né? E o que seria essa saúde da mente? Seria realmente cuidar, né? Eu acho que não há como conceitualizar isso para além disso. É realmente cuidar da mente da mesma forma que cuidamos do nosso corpo físico. Né? Como o ser humano ele é biopsicossocial e espiritual e cultural, nós não podemos dizer que essas esferas elas estão separadas, mas que uma afeta a outra de maneira dialética. Então, se a minha saúde mental ela está prejudicada, a minha saúde física ela também estará.
Então, é por isso que nós devemos visualizar o suicídio enquanto um fenômeno holístico. Porque quando uma esfera ela é atingida, né, por qualquer fator que seja, as outras esferas elas também são atingidas de alguma maneira. Nessas esferas que constituem o sujeito. Então, ok. Então, para exemplificar, né, esse exemplo da frustração, o sujeito ele se depara com algo que é do social, entrar em uma universidade, né? E quando ele entra e fragmenta esses ideais, ou seja, há uma quebra desses ideais, há um fenômeno aí que vai ter, por consequências, impactos no psicológico desse indivíduo. Então, percebem como o fator social se entrelaça também ao fator psíquico? Então, é por isso que esses fenômenos elas estão aí interligados. Outra questão também voltada à saúde mental, né, desses estudantes, né, é justamente a perspectiva existencial. Estudos, né, atuais, feitos em 2019, justamente no Nordeste, eles apontam que ao menos 22% dos estudantes universitários, eles ainda não têm uma perspectiva real de futuro, ou até mesmo de como exercer aquilo que estuda, né? Então, como delimitar o que se deseja, o que quer ser ou o que se é, sem ter essa perspectiva de futuro, né? Então, quando não se há essa perspectiva, há, na verdade, esse conflito, há algo da angústia que emerge aí, né? E é também essa angústia causada por essa perspectiva do que será que o que estou fazendo realmente vai garantir ao meu futuro? Será que realmente o que estou fazendo vai propiciar para uma melhoria da minha qualidade de vida a posteriori? Será que o que eu estudo vai realmente me garantir uma vida digna, como eu realmente idealizo? A partir desses conflitos, desses ideais, né, dessas questões, surge esse fenômeno da angústia, que também é, para alguns autores, outro fator que está aí associado ao suicídio, à ideação, consumação do suicídio em estudantes universitários. Né? Então, o que nós temos aí de estudos que apontam, né, como causalidades? Esse fenômeno da frustração e esse fenômeno da angústia, frente aí a questões existenciais do sujeito. Né? E aí, se nós formos, né, refletir um pouquinho, se, né, a partir do imaginário social, nós temos a universidade enquanto um fator que vai trazer aí significantes, né, para a existência desse sujeito, ou seja, sentido para a existência do sujeito, por que então ocorre o fenômeno como o suicídio? Né, muito interligado a essa perda de perspectiva, né? É algo que realmente é um conflito. Se deve gerar perspectiva, por que os jovens não possuem perspectiva, mesmo estando dentro da universidade? Né? E aí os autores também eles tendem a explicar que esse fenômeno se dá a partir dessa questão do capitalismo, desse imperativo, né? De que a responsabilização está, né, de ser bem-sucedido, né, de gerir, na verdade, né, os seus estudos, a sua vida, né? Depois desses estudos, o seu emprego, se vai ter ou se não vai ter, cabe somente ao sujeito. Então, apenas responsabiliza o indivíduo. Percebem que há uma perspectiva individualista? Isso gera mais competitividade, né? Isso gera muitos prejuízos voltados à saúde mental. Estudos apontam que isso seria uma das principais causas do desenvolvimento de transtornos psicológicos, como ansiedade, depressão, transtorno do pânico, entre outros, estresse pós-traumático, entre outros, né, transtornos psicológicos aí em estudantes universitários. Justamente essa questão individualizante, ou seja, a responsabilização somente do indivíduo por sua carreira, por sua gestão, né, gestão de estudo, gestão de carreira, entre outras questões, como também essa perspectiva da disputa, né? Isso é bem perceptível dentro da universidade, né? Essa disputa é muito persistente, né? De sempre estar ali tentando ser melhor ou ser algo, ser visto, né? É uma cobrança justamente excessiva dessa gestão de que o sujeito é responsabilizado em fazer e dar conta de todo esse processo.
Então, esse fenômeno também é um dos possíveis, uma das possíveis causas, né? Não, quando eu falo causa, não é para pegar essa como algo isolado, viu, pessoal? Mas sim uma das possíveis complicações, o que gerariam complicações aí no psíquico, né, desse sujeito, a gerar um sofrimento exorbitante, a ponto do sujeito não conseguir, na verdade, ter aparatos simbólicos mesmo, de dar sentido a essa questão, de trabalhar de outras maneiras essa questão. Nós temos aí tabus muito presentes até hoje, mesmo com, né, várias discussões sobre o suicídio em sociedade, né, como nós estamos fazendo aqui agora. Mesmo havendo essas discussões, ainda há vários tabus que são aí propagados socialmente, de que o suicídio é falta de Deus, ou de que o suicídio, quem tenta ou consuma o suicídio, na verdade não fala ou não quer morrer, né? Existem vários tabus aí, né? E que impossibilitam, na maior parte das vezes, que esse fenômeno ele seja prevenido, né? Então, outra questão que deve ser pontuada aqui é de que forma prevenir, então? Né? Nós já falamos sobre a conceitualização, né? Sobre a perspectiva do suicídio enquanto fenômeno social, sobre de que forma esse suicídio ele pode ser gerado, causado, efetuado. Também já levamos esse fenômeno, né, entrelaçamos a saúde mental do estudante universitário e podemos aí pensar em possíveis causalidades que levariam esse sujeito a tentar, nesse sujeito, estudante, universitário, que está em um conflito, né, entre o que quer, o que deseja e se realmente terá isso que se deseja a partir desses aparatos universitários, né, que é uma perspectiva mais existencial mesmo, né, de perspectiva voltada ao que quero, o que desejo, o que eu posso, né? E agora nós, né, frente a tudo isso que nós já falamos aqui, nós podemos levantar uma questão. De que maneira prevenir, então? Né? Um dos tabus muito presentes sobre o suicídio é que não há como prevenir o suicídio. Olha que contradição, né, pessoal? Há um mês totalmente destinado à prevenção do suicídio, mas ainda há no imaginário social falas de que não há como se prevenir este fenômeno. Infelizmente, né, as representações sociais, esses estigmas, né, essas representações estigmatizadas, também influenciam na maneira em que o sujeito pensa e age frente a um determinado fenômeno. Né, Moscovici ele vai elucidar isso muito bem a partir aí dessa conceitualização do que são representações sociais e de que forma essas representações elas vão impactar na a vida do sujeito, né? Tanto em questões ideológicas quanto em questões comportamentais. Então, essas questões, esses tabus, esses estigmas, eles também influenciam na maneira em que o sujeito vê e o sujeito age frente ao suicídio. Então, se a sociedade, o imaginário diz, não há como se prevenir, infelizmente, muitos pensarão que não há como se prevenir e que não há outra forma de acabar com o sofrimento senão a partir do suicídio. Então, como se prevenir, Arlen? A partir de debates. Isso, o debate, né, o diálogo, é, para muitos autores, uma das melhores maneiras de fragmentar estigmas, tabus, preconceitos socialmente construídos. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, né, um público que somente há estudantes universitários, é prevenir o suicídio dentro dessa classe, né? Isso que nós estamos fazendo aqui, essa discussão, elucidação da temática, né, é também uma maneira de se prevenir. Outra maneira de prevenir o suicídio, né, é reconhecer o que era esse fenômeno. E a gente só reconhece algo se a gente sabe o que esse fenômeno é. E isso volta novamente à discussão, ao diálogo. Então, não há como se prevenir o suicídio se nós não falamos sobre ele. Então, o primeiro ponto para a prevenção é falar sobre. O segundo ponto é o desenvolvimento de políticas públicas. Uma vez que o Brasil, há 10 anos consecutivos,
é um dos 10 países com maior índice de suicídio no mundo, por 10 anos consecutivos. Então, o suicídio é entendido no Brasil como um fenômeno de saúde pública, um problema de saúde pública, justamente por afetar uma grande parcela populacional. Então, a outra, né, parte voltada à prevenção é o desenvolvimento de políticas públicas, não somente por parte, né, aí do Estado, mas de políticas, né, como, por exemplo, a UniFG disponibilizava o PAPSI, né, que é justamente para acolher, hoje não há mais esse PAPSI, mas haverá um outro programa, uma outra questão que será desenvolvida aí, para acolher realmente esses estudantes universitários frente aí ao seu sofrimento psíquico. Então, não é somente dizer, mas também preparar programas que acolham esse sujeito em seu sofrimento, que escutem, que acolham e que deem para esse sujeito outras possibilidades para além dessa consumação ou tentativa desse fenômeno, né? Mas o que os autores realmente sinalizam enquanto principal maneira de se prevenir é o diálogo, né? E por isso que é tão importante o que nós estamos fazendo hoje aqui, né? Discutir sobre isso. Porque não há como se prevenir, não há como se pensar sobre algo, né? Ou fazer coisas que contornem esse sofrimento de outras maneiras, senão a partir desse diálogo e a partir das travessias, né? E das tessituras que esse diálogo ele vai construir aí, né? No simbólico de cada um aqui que está escutando. Certo, pessoal? Outra questão também é o reconhecimento mesmo desse sofrimento psíquico e a procura de um profissional psicólogo ou do profissionais da saúde mental, né? Psiquiatras, psicólogos, né? Entre outros, para realmente terem um aparato necessário, profissional e científico frente a essa queixa, a esse sofrimento psíquico. Certo, pessoal? Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero que... Foi uma fala breve, uma vez que nós também queremos uma discussão aqui. Mas eu espero que, a partir dessa breve fala, vocês tenham conseguido compreender um pouco sobre o que é o suicídio, quais as suas possíveis causas e de que maneira ela está atrelada à saúde mental do estudante universitário. Obrigado, gente. Parabéns, Arlen, por sua contribuição. Pessoal, agora a gente abre para as perguntas. Vocês podem ativar o microfone ou então pode estar deixando aqui no chat. A gente vai estar lendo. Ô, Arlen, eu queria que você falasse um pouquinho, na verdade, sobre... Eu estava vendo recentemente sobre como o FIES e essa dívida tem provocado angústia em muitos estudantes. Assim como você falou, né, quando ele encontra-se nesse real, né, dentro desse campo da universidade, quando ele sai, ele não tem garantia de futuro, não tem garantia de ingressar no mercado de trabalho. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como isso tem contribuído para o adoecimento físico dos sujeitos. Bom, Rafa, para falar sobre isso, né, nós devemos pensar primeiramente sobre o sistema em que nós estamos imersos, que é o sistema capitalista, né?
onde o que está em jogo é um discurso do imperativo, um imperativo categórico de que, olha, eu estou te dando aqui milhões de possibilidades possíveis para acabar com o seu sofrimento ou para realizar aquilo que você deseja, né? Então, há, por parte do capitalismo, né, dessa construção social, de que o sujeito tem essas possibilidades. Então, essa lógica de que se deve ter, se deve fazer, né? Se não faz é porque é fraco, se não consegue é porque não tem capacidade, né? Eu estou dando todas as possibilidades, né? Mas por que você não consegue então? Então, é um discurso que responsabiliza o sujeito frente a todas as suas questões. Né? E voltando aqui à questão do mercado de trabalho, principalmente a gestão da sua carreira. Né? Porque ao sujeito é dada esse imperativo de que se deve gerir da melhor forma possível. Uma vez que já há aí os aparatos, todos os aparatos possíveis para que isso ocorra. Mas aí, se a gente traz essa perspectiva para a realidade socioeconômica, principalmente, né, do Brasil, nós percebemos que sujeitos com a realidade socioeconômica baixa, né, um estudo realizado em 2018, com mais ou menos 7 mil estudantes universitários brasileiros, demonstra que sujeitos com uma perspectiva socioeconômica mais baixa não possuem, na verdade, perspectiva mesmo sobre o que fazer, ou se vai realmente conseguir fazer, né, efetivar aquilo que está estudando. Então, é realmente não ter perspectiva, mesmo estando dentro de um contexto que deveria estar gerando perspectiva para o futuro. Entende? Então, nós temos que pensar essa questão como realmente algo holístico, que também se entrelaça a questões socioeconômicas, culturais, né? Entre outras questões. Trazendo, por exemplo, ao público trans, 99%, né, das mulheres trans ou de pessoas trans, elas se encontram em situação de prostituição justamente por não ter oportunidades de se inserirem em outros contextos de mercado de trabalho, né, ou na universidade, justamente por conta desse contexto sociocultural, econômico em que estão inseridas. Então, como ter uma perspectiva de futuro, né, frente a esse contexto, frente a essa realidade hostil, marginalizada, invisibilizada, que tanto violenta essas identidades, né? E nós não falamos somente dessas mulheres trans e pessoas trans, mas nós podemos também direcionar essa questão às minorias sociais como um todo, né? Então, como realizar esse imperativo do que se deve ser, o que se tem que ser, né? Sem nenhum aparato. Há aqui todos os aparatos, mas será que com essa realidade econômica em que eu estou inserido, eu consigo ter acesso a esses aparatos? Né? Então, é justamente essa frustração de, né, há um ideal de que eu consigo a partir disso, mas quando se chega lá, se percebe que não há como se realizar, mesmo estando inserida dentro de um contexto em que dizem, né, que é a porta para uma melhor qualidade de vida, por exemplo. Então, é justamente essa questão, né? Dessas exigências e dessa responsabilização, dessa individualização, né, até mesmo do sofrimento psíquico, né? Essa mercantilização do sofrimento psíquico, né? Que não se deve sofrer e que não há como sofrer porque há várias possibilidades. Né? A culpa é do sujeito, é sempre do indivíduo. Sugestão, né? Se não consegue ou consegue.
Então, é sempre um imperativo do se deve gozar, se deve ter. É justamente essa questão que gera uma angústia, né? Uma vez que há algo aí, né, que falta, né? Algo que dá impossibilidade mesmo. Não se pode tudo e não se consegue tudo. E enfrentar, na verdade, sustentar esse enigma da falta, essa falta, é o que gera também angústia, né? Nesse sujeito. Exatamente. A Edmila vem um ponto bastante interessante aqui, que ela fala o seguinte: uma coisa que eu acho muito importante realmente é a oportunidade. O mercado exige profissionais com experiência e não proporciona, muitas vezes, o espaço para que essa experiência aconteça. Sim, Ademais, sim, com você quer certeza. comentar algo sobre? Não, acho que ela já, já falou, foi um comentário mesmo fechado, né? Não tenho o que comentar sobre. Acho que alguém mais falou no chat. Isso, Denise Magalhães vai trazendo para a gente. Enquanto profissionais de saúde, o que deveríamos dizer em relação ao enfrentamento para a família de um indivíduo com comportamento sugestivo de suicídio? Quais ações a família pode realizar para ajudar? Ótima sua pergunta, Denise. Bottega, ele vai dizer que, né, um sujeito, quando ele tem ideações ou comportamentos, na verdade, ele se liga mais ao ato consumado, ele vai dizer que quando o sujeito ele consuma esse ato, ao menos 5 pessoas do ciclo social desse indivíduo são também afetadas. Então, é por isso também que o suicídio ele não pode ser pensado a partir dessa perspectiva individualista. Porque quando o sujeito ele possui ideações e atos, quando nós falamos sobre suicídio, o termo é esse, atos suicidas, que se dividem em 3 fases, a ideação, o comportamento, né? E lá aí vem realmente a consumação, né? Para finalizar aí essas 3 categorias, é a consumação do ato. Então, quando nós falamos em família, nós também estamos falando sobre rede de apoio. Fortificar a rede de apoio desse sujeito é também prevenir o suicídio. Algumas das possíveis intervenções para, né, não só para a família, né, mas para todos assim do ciclo social dessa rede de apoio do sujeito, é justamente explicar para essas pessoas o que é realmente esse fenômeno, né, as suas causas, é justamente o que nós fizemos aqui, né, as suas causalidades, suas implicações, e também explicar maneiras, né, possíveis maneiras de se enxergar esses atos, esses comportamentos. Né? Tem um artigo da USP, agora eu não me lembro o nome dos autores, que ele vai categorizar esse artigo, nesse trabalho, ele categoriza alguns dos comportamentos, né? A partir desses comportamentos, nós podemos aí visualizar, né? Podemos dizer assim, não é a palavra correta, mas é a que está vindo aqui agora, né? Propensão a esse fenômeno, né? Como, por exemplo, a diminuição pelo sujeito dos cuidados pessoais, né? Ou da comunicação, dessa relação social, a diminuição da relação social, a diminuição dos cuidados pessoais, entre outros comportamentos. Então, é realmente psicoeducar essa família e também escutar, né? Se você é um profissional da saúde que está ali fazendo intervenção, é também escutar, né, a perspectiva, os pensamentos, os sofrimentos que essa família também tem sobre, né, o que está acontecendo ali, sobre aquela realidade. E também, né, dar alternativas possíveis para se trabalhar com essa questão. É justamente mostrar para essas pessoas, né, quais são as possíveis maneiras de se intervir e quais são os profissionais que podem realmente intervir frente a isso. É realmente apresentar também essas possibilidades, de que maneira se pode agir, de que maneira se pode fazer. Certo? Mas o principal mesmo é elucidar o que é, escutar o que se pensa e apresentar as possíveis soluções, como, por exemplo, a procura de um profissional adequado, né? Um psicólogo, a título de exemplo. Certo? Eu acho que é isso que eu tenho a falar. Te respondeu, Denise? Ou ficou algo ainda em dúvida?
Edmila, Não colocou aqui no chat. Disponha. Mila, ela deixou outra questão para a gente. Ela fala assim: você acredita que talvez o voluntariado, logo após se formar, seria um caminho para se inserir no mercado de trabalho? Ou acredita que pode acabar desvalorizando o mercado? Olha, o que eu vou falar é no meu ponto de vista enquanto estudante universitário. O mercado de trabalho, ele traz exigências de ter um preparo e experiência profissional, né? E uma das maneiras de ter experiência atualmente é também esse trabalho voluntário, né? Então, sim, acredito que sim. Né? Na minha perspectiva, acredito que o trabalho voluntariado, né? Estágios que não efetuem algum tipo de pagamento, seja uma via realmente ter essa experiência que tanto se cobram socialmente, né? Para a inserção do mercado de trabalho. E não acredito que seja uma desvalorização, né? Uma vez que se há demanda, né? Se há demanda, necessidade, mesmo que seja voluntariada, há uma valorização desse trabalho, né? Há uma necessidade. Né? Então, o que a gente percebe, na verdade, é uma valorização, a necessidade mesmo desse profissional também nesse espaço. É um espaço social que também vai aí ter por consequência uma melhoria da qualidade de vida daqueles que não têm condições de chegar, na verdade, até mesmo a, por exemplo, uma psicoterapia, uma clínica privada, entre outras questões, né? O André vai trazendo um ponto que eu acho importante aqui. Ele falou de buscar ajuda na rede pública de Guanambi. Acho importante falar sobre isso. Pronto, vamos lá. De cara, eu vou falar sobre o serviço de psicologia, né? Se você realmente deseja e está percebendo aí alguma questão voltada, né? Um desejo mesmo de tratar, de trabalhar com a saúde mental. Existe o serviço de psicologia da UniFG. Eu não tenho um número aqui. Ah, você consegue arrumar para disponibilizar aqui no chat para o pessoal? Pronto. Há o serviço de psicologia da UniFG e também há profissionais de psicologia, tem também profissionais aí do SUS, que também disponibilizam atendimentos aí em valor social, né, que são valores aí que estão mais voltados aí a essas pessoas que não possuem uma renda acessível para conseguir aí um tratamento privado, né? Mas existem diversos na rede pública. Atendimento social, nós temos aí, principalmente, eu acho que aqui em Guanambi nós temos, o principal é o serviço de psicologia mesmo da UniFG, né, para trabalhar mesmo esses atendimentos voltados à saúde mental. Que agora também há um serviço de psiquiatria, né, lá dentro do centro integrado, né, da UniFG. Então, há também serviços de psiquiatria e de psicologia, né, que são profissionais aí da saúde mental. Não sei se alguém mais sabe mais alguma coisa, mas eu acho que é isso mesmo. Eu deixei o link no chat. Pronto. Esse é o número do serviço de psicologia. Para quem tiver interesse, é só entrar em contato. Mais alguma questão, pessoal? Se desejarem abrir o microfone e falar, né? Sintam-se à vontade, viu, gente? Não fiquem com vergonha, não. Olha, eu acho que como não temos mais perguntas, mais questões, eu acho que vou passar a palavra para você fazer essas considerações finais. Não, Mila vai trazendo outra questão aqui. A Daniela vem falando, muito importante, desde inclusive a sugestão para os colegas para um próximo evento, para debater essa importância de psicólogos e estudantes de psicologia fazer a psicoterapia. Importantíssimo, Edmila, esse seu comentário, né? Pois como reconhecer o sofrimento do outro,
não reconhecendo seu próprio sofrimento, né? Ou trabalhando com o seu próprio sofrimento. Então, vamos lá. Eu quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui falando sobre essa temática, que é tão importante, que eu estudo também há muito tempo, né? Desde que me inseri na universidade, em 2017. Eu estou em um grupo anteriormente chamado de Grupo de Estudos e Pesquisa em Suicídio, hoje em dia conhecido como Grupo de Estudos e Pesquisa em Saúde Mental. Né? Então, já há 4 anos e meio aí que eu estudo sobre essa temática, né? Que falo sobre essa temática, que pesquiso, né? E publico sobre essa temática, principalmente sobre o suicídio na comunidade LGBTQIA+. Mas eu quero, resumidamente, agradecer pela oportunidade, agradecer a todos que estiveram aqui presentes, que ajudaram, né, e contribuíram para o desenvolvimento do debate. E é isso, estou à disposição, me coloco à disposição, né, de outros debates, e se alguém aqui ficou com alguma dúvida ou queira conversar, tirar alguma dúvida comigo, eu também me deixo à disposição para isso. Muito obrigado, pessoal. Finalizar, a Tamara Farias, ela vem trazendo um ponto aqui. Penso que, em questão de prevenção contra o suicídio, as universidades deveriam analisar os fatores presentes no contexto universitário que podem se constituírem como agentes de sofrimento psíquico, investigar possíveis saídas que os universitários elaboram frente às manifestações ansiosas e depressivas durante a vida acadêmica. Sim, com certeza, né? Uma das possibilidades, como a gente já até colocou aqui, discutiu sobre, é realmente conhecer o fenômeno, conhecer o fato. Pois se não se conhece, não se sabe sobre, não há como prevenir, né? Uma das maneiras, uma das possíveis possibilidades, realmente é conhecer qual é o sofrimento, né, desse estudante. Qual é a realidade vivenciada e experienciada por esse estudante, né, no contexto em que ele está inserido. Uma vez que cada universidade, cada contexto, cada cultura carrega aí, né, ideais, uma logística totalmente diferente. Então, a maneira com que esse sujeito vai experienciar, a maneira com que esse sujeito ele vai agir, se comportar, né, e internalizar o que ele vai vivenciar, né, são totalmente diferentes. Então, por isso que não há como também generalizar o que ocorre em cada cultura, em cada centro universitário, em cada universidade, né, em cada faculdade, porque cada uma possui um sistema, né, cada uma possuem pessoas diferentes, íntegras e subjetivas que vivenciam aquela realidade. Então, é realmente a partir desse conhecimento que se consegue prevenir, né? Muito bem colocado, Tamara. Olá, eu gostaria de agradecer em nome do curso de Psicologia da UniFG. Foi uma honra estar aqui com você, estar conhecendo as pessoas aqui no chat. Eu acho que é realmente isso que devemos fazer mesmo, né? Conversar, levar conhecimento, aprender e, ao mesmo tempo, propor coisas novas, como a gente fez aqui hoje. Agora, eu gostaria de convidar todo mundo para a gente ligar as câmeras, para a gente fazer um print. Luara, Camila, Ana Beatriz, que as pessoas estão aparecendo aqui, Estésia, que é agora. Oi, Joyce aí, ó. Dani. Amigo, você avisa, por favor, tá? Avisa. Então vamos lá. 1, 2, 3 e. Aumenta aparecer o chat aqui na minha frente. Vamos lá. 1, 2, 3 e vai. Pronto, pessoal. É isso. Muito obrigado a todos e todas que estão aqui presentes.